Olá, amigos do canal Importante é Saber. Tô voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez na playlist Notícias. E vamos falar hoje um pouquinho da privatização da Eletrobras, um tema que vem movimentando o mercado, vem movimentando a mídia, e tivemos aí algumas questões interessantes que merecem ser abordadas, tendo em vista que esse projeto aí vai mudar a vida de muita gente, né? Porque queira ou não queira, todo mundo depende da energia elétrica cada vez mais. Tá bom, gente? Mas isso só depois de rodar a vinheta. Vai, editor! Então, gente, voltando aí para falar um pouquinho desse assunto polêmico, esse assunto complicado de ser analisado, mas vamos tentar aí de uma forma geral explicar para vocês o que aconteceu, o que foi alterado e o que deverá ainda ser analisado. Vamos lá. Como todo mundo sabe, a pauta do Paulo Guedes do governo Bolsonaro sempre foi de privatização. Um governo liberal que visa sempre entregar as empresas públicas, principalmente as lucrativas, para a iniciativa privada, especialmente bancos. Eles adoram privatizações voltadas para bancos, né? Temos aí vários bancos que tiveram participações na compra da Liquigás, da BR Distribuidoras, ou seja, se formam expertises, né? Ou seja, um banco com expertise em gás, com expertise em derivados de petróleo, enfim, tudo para agradar a essa elite, né, que segue o Paulo Guedes, da qual ele faz parte, inclusive. Então, gente, voltando a isso, dessa vez a bola foi com a Eletrobras. Uma empresa que nos últimos 3 anos deu mais de 20 bilhões de lucro, revertendo aí boa parte desse dinheiro para os cofres da União, dinheiro esse que poderia ter sido investido em educação, saúde, segurança pública, enfim, em várias áreas das quais a gente sabe que o brasileiro tem muita carência. Mas infelizmente não é assim que funciona, e banco não compra empresa que dá prejuízo. Então, o governo, aproveitando um projeto já discutido do Michel Temer, só que na época pela via normal, né, que é a via de lei, dessa vez o Bolsonaro procurou, por medida provisória, pautar, né, a privatização da Eletrobras. E aí algumas questões têm que ser ditas. Primeira questão, a inconstitucionalidade da medida. Como todo mundo sabe, principalmente no ramo jurídico, a Constituição Federal ela estabelece alguns requisitos no processo legislativo. E para a medida provisória não poderia ser diferente. Então, gente, quando a gente vai na Constituição Federal, está muito claro que a medida provisória ela tem 2 requisitos que são essenciais. Ou seja, não podem ser, de forma alguma, ignorados. Quais sejam? Para o presidente editar uma medida provisória com força de lei, a matéria tem que ter relevância e urgência. E aqui entra a primeira análise, né? Urgência. No momento de pandemia, com mais de 500 mil de mortos, é urgente privatizar uma empresa que dá lucro. Por que motivo? Interrogação. Claramente a gente verifica interesses obscuros, né, de certas classes, de certas entidades que querem muito essa privatização. E faz a gente repensar, né? Um projeto de lei, uma medida provisória em substituição a um projeto de lei normal. Estranho. Com alegação de urgência, mais estranho ainda. Mas vamos continuar. Vamos dizer que tivesse essa urgência. A gente ainda esbarraria em outro ponto. Quando a MP chegou ao Senado Federal, a consultoria legislativa da Casa ela emitiu um parecer. E nesse parecer, a consultoria foi muito feliz quando ela disse o seguinte: tanto a privatização da Eletrobras quanto a prorrogação das concessões de geração são inconstitucionais, uma vez que a Constituição exige a realização de licitação, tanto de estatais quanto de usinas. Logo, em obediência ao princípio da legalidade, a administração pública não pode adotar casuisticamente o aumento de capital mediante subscrição pública de ações, um instrumento do direito societário, como se licitação pública fosse. Ou seja, o governo federal ele substituiu a licitação para venda com uma alternativa, aquele jeitinho brasileiro, uma abertura de capitais que teoricamente é muito mais fácil, envolve muitos interesses
e você consegue fazer de toda forma aí, criar um conchavo político muito grande para passar. E foi isso que começou lá atrás com o governo Temer, mas ele não conseguiu, né? Porque não custa lembrar que tivemos uma série de problemas no governo Temer, né? Questão de malas, questão de JBS, enfim, coisas que já se passaram, a gente já esqueceu. Infelizmente o brasileiro ele esquece muito rápido. Mas tivemos essa questão. Então, gente, o Senado, né, votou, mesmo contrário à orientação da sua da sua sessão legislativa, né, seu parecer jurídico do órgão responsável, e aprovou numa votação muito apertada, 42-37, se eu não me engano, a privatização. E hoje a Câmara apenas votou os destaques, aquelas alterações que o Senado tinha feito, enfim, e aprovou aí quase que na íntegra o projeto que eles mesmos já tinham alterado da MP. A MP do governo foi muito diferente do que foi aprovado efetivamente. E aí agora eu queria falar um pouquinho dessas alterações. Primeira delas, a obrigatoriedade do governo contratar 8.000 megawatts de energia gerada por usinas termoelétricas a gás. É isso mesmo, gente. No momento de aquecimento global, no momento de busca por energia limpa, energia solar, energia eólica, energia hidráulica, o governo quer e traz para si a responsabilidade pela compra de energia de usina termoelétrica, energia poluída, poluente, queima de gás natural. Por mais que seja o gás natural, gera muito mais poluição do que uma energia eólica ou uma energia solar, por exemplo, né? Então, assim, claramente temos grupos, temos interesses aí voltados para essas usinas, né, que com certeza vão ganhar alguma coisa nessa venda de energia para o governo federal. Não se enganem, alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Só ainda não sabemos quem, mas não é difícil descobrir não. Daqui a pouco vão aparecer algumas termoelétricas por aí, querendo vender energia. A segunda questão também. Será preciso construir termoelétricas na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A maioria das localidades onde as térmicas serão instaladas não conta com reservas de gás ou infraestrutura de transporte, o que representará custo bilionário na construção de gasodutos. Claramente, a construção dessas usinas, elas vão seguir redutos eleitorais. Não se enganem. Os locais, com certeza, já estão definidos e foram alvo de acerto político quando do estudo da MP. Então, assim, os relatores, aqueles deputados que tinham mais interesse, que muitos deles que até mudaram o voto, com certeza já sabem aonde vão ser construídas. E possivelmente em locais bem distantes, porque aí além de você, muitas vezes, ter que construir essa termoelétrica, você ainda vai ter que fazer toda a infraestrutura de gasoduto. E quando você fala em gasoduto, não é tão fácil assim. Hoje em dia a gente tem uma especulação imobiliária muito grande, dificuldade de acesso, dificuldade de conseguir passar, né, por áreas que não estejam aí já com uma grande quantidade de população, porque você não pode construir gasoduto em qualquer lugar. Até porque passa gás, pode acontecer um acidente, uma explosão, e aí vai tudo pelos ares, né? Então tem que ser locais mais isolados, locais sem grande número de pessoas transitando, né, sob esse gasoduto, enfim. Vamos ver aonde vai ser, né? De preferência lá no interior do Amazonas, no interior lá dos estados do Nordeste, enfim, bem lá no interior, para gastar bastante mesmo com gasoduto, né? É a cara do Brasil mesmo, infelizmente. Outra reserva de mercado. 2.000 megawatts deverão ser adquiridos de PCHs. O que são PCHs? São pequenas centrais hidrelétricas, mini usinas hidrelétricas, né? Que o Brasil tem algumas, na verdade. E também aqui, mais uma vez, a gente cria uma interferência no mercado. Com certeza, algum dono de PCH já está interessado nisso, já está pensando no dinheiro que vai ganhar. Enfim. E no final disso tudo, gente, não tenha dúvida, alguém vai pagar essa conta. E sabe quem é? O consumidor de baixa renda. Sou eu, é você, enfim. Nós que temos a nossa conta de luz aí mensalmente, você gasta aí 100 watts de energia, 120, 150, enfim. Aquela continha de 80, 100 reais, é por aí que quem vai pagar é você. Não tenha dúvida nenhuma disso. Outra questão
Lamentável. A Câmara também, né, manteve aí uma alteração do Senado em que deixa de exigir, olha só, deixa de exigir do IBAMA e da FUNAI a participação no licenciamento ambiental da linha de transmissão Manaus-Boa Vista. Gente, por incrível que pareça, você licitou lá em 2015, né? Licitou em 2011 para funcionar em 2015 e agora a obra não andou, nem começou, mas é privada. Não, quando a obra é privada, se a Eletrobras ela atrasa uma linha de transmissão, a Eletrobras atrasou. O particular pode atrasar à vontade, não tem problema nenhum. 6 anos de atraso, tá tudo bem. E agora, para ajudar, né, esse consórcio, possivelmente, vamos abrir mão de licenciamento ambiental, que fica mais fácil, né? Vamos passar a boiada, como diria o nosso ministro Salles. Lamentável. Outra questão. Obrigatoriedade da Eletrobras pagar pela revitalização das bacias hidrográficas do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e dos rios administrados por Furnas, em Minas Gerais e Goiás, e na região da Amazônia Legal, especialmente o Rio Madeira. Mais uma vez aqui, gente, despesas e mais despesas que estão sendo imputadas, né, para que alguém ganhe dinheiro. Vamos lá, só para a gente tentar descobrir aqui. Rios administrados por Furnas em Minas Gerais e Goiás. Quem que é de Minas Gerais? Rodrigo Pacheco é de Minas, não é? Coincidentemente, né? Um reduto eleitoral dele, vamos forçar a empresa a investir, a botar dinheiro nessa área. Dinheiro esse que vai sair de quem? Do consumidor, é claro. O texto proíbe ainda que durante 10 anos, Furnas, que fica no Rio de Janeiro, Eletronorte, que fica em Brasília, Eletrosul, que fica em Florianópolis, e Chesf, que fica em Recife, não poderão ter alteração de suas sedes, a mudança da sede, a mudança física, né? Aqui é uma questão meramente de gerenciamento na localidade, isso também não vai mudar muita coisa, até porque já são assim. Daqui a 10 anos, com certeza, vão acabar com tudo isso e fazer uma empresa só, com uma sede só, enfim. Acho que essa deve ser a ideia, não sei. Isso aí também é questão para o futuro. Uma outra questão também difícil de ser alterada, né, de grande impacto. A empresa deverá realocar qualquer população que esteja morando abaixo de linhas de transmissão de grande capacidade. Gente, isso já acontece nos dias de hoje. Você não pode construir embaixo de linha de transmissão. Só que, infelizmente, boa parte dessas pessoas que moram embaixo de linha de transmissões estão em grandes cidades, como Rio e São Paulo, por exemplo. E aí entra uma questão muito séria, que é a questão do poder público ter perdido a capacidade de entrar em qualquer território. Muitas vezes são áreas dominadas por milícias, por traficantes, que a população mais pobre, carente, infelizmente, ela tem que se expandir e vai construindo seu barraquinho em qualquer lugar. E como é que tira essas pessoas de lá? Só com polícia. E você tirar hoje não é garantia que amanhã ela esteja lá de novo. É muito complicado, é uma questão difícil que envolve uma série de coisas. Tá bom, gente? E as últimas duas questões é a questão do projeto constar que os empregados demitidos nos 12 primeiros meses após a privatização poderão ser realocados em outras estatais. Essa é uma questão que o governo já se pronunciou pela inconstitucionalidade. Quando não interessa a ele, quando vai para o trabalhador, é inconstitucional na hora, não tem dúvida nenhuma. E essa alegação foi de que o ingresso sem concurso público, ele fere a Constituição. Então esse empregado, ele não poderia ingressar numa estatal sem um concurso público para tal. Então, isso aí parece que a tendência é ser vedado. E uma outra questão é que os diretores da ONS, que é o órgão responsável aí pela coordenação e controle da operação e instalação das linhas de transmissão e da geração do país, sejam sabatinados pelo Senado, como alguns cargos o são hoje. Enfim, é uma salada, são vários encargos, vários custos adicionais que foram inseridos e que não se enganem, apenas uma pessoa irá pagar, um grupo de pessoas, né? Nós, consumidores. E a luta foi árdua. Eu vou colocar aqui a relação de deputados que votaram contrários à privatização e a relação de senadores que votaram contrários à privatização. E vou colocar também os que votaram a favor, porque ano que vem tem eleições e não podemos nos esquecer que todos esses acordos que foram feitos em nenhum momento foram
foram pensados para o povo, e sim para interesses privados, escusos e muitas vezes imorais. Tá bom, gente? Mas essa é só a minha opinião. Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Quem gostar, deixa o like, compartilha. Eu vou fazer um próximo vídeo trazendo um pouquinho da conta de luz para vocês verem o que efetivamente é custo de geração, transmissão e distribuição e o que é imposto, é encargo social. Enfim, vocês vão se surpreender. A energia no Brasil é cara, mas vocês vão saber por que é cara, tá bom, gente? Vou trazer um próximo vídeo aí, e se vocês gostaram, comente e façam as perguntas que eu trago no próximo vídeo a resposta, tá bom? Um grande abraço a todos e até!